Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, presbítero Silvio Moro do Portal Atalaia, trazendo informação com credibilidade e responsabilidade. Meus amados, o que nos trouxe a gravar esse vídeo foi o último discurso desastroso do senhor Ailton José Alves, quando ele diz que está assustado, não é, com obreiros que recebem e compartilham e participa dos comentários. É interessante, irmãos, quando o ser humano ele começa a se afastar de Deus, ele muitas vezes evidencia isso nas suas palavras e nos seus atos. Pois é, como é que esse homem fala de uma coisa que ele faz? Esse homem foi pego lá na África, visualizando algumas coisas na internet. Esse homem mandou o filho dele usar as redes sociais para divulgar que o salário dele não era aquele, e realmente não era, porque estava desatualizado, é bem mais. E este homem, ele começa a demonstrar que ele está muito complicado, a situação dele está muito complicada. Pois é, e uma das coisas que ele falou foi que servo de Deus que trabalha há 20, 30, 40 anos e que nunca foi de dar mau exemplo. Vamos primeiro falar sobre ele. Ele trabalhou 10, 20, 30, 40 anos e o senhor Ailton, está dando um mau exemplo, um péssimo exemplo. O senhor está ladeado aí pelo senhor Samuel Oliveira. O senhor Samuel Oliveira deu um péssimo exemplo em Amaragi, quando fez tudo para acobertar o desvio de recursos em Amaragi. Por outro lado, o seu filho, que está ladeando o senhor, no lado direito, salvo engano, esse senhor aí, ele escondia um imóvel ali, né, na torre, e que são péssimos exemplos. Então, nunca deu mau exemplo esses homens que estão ladeando os senhores? O Senhor são péssimos exemplos. O Senhor é um péssimo exemplo. O Senhor mentiu diante do juiz. Então, que negócio é esse? Dizer que pessoas que nunca deram um mau exemplo e chega alguém e que diz que o povo acredita. Não, Senhor, a gente se baseia em fatos. Outra coisa que eu achei muito, para mim foi chocante, foi o Senhor chamar as pessoas de canalha. Templo Santo não tem esse propósito. Isso é até uma linguagem para político, como o senhor é político e vive junto com os políticos. Tudo bem se fosse um palanque, mas aí é a igreja do Senhor. Mas o senhor não sabe nem disso. Né? O senhor sabe diferenciar mais palanque de igreja. O seu discurso está mais para político do que para pastor. O senhor chamar os irmãos de canalha, isso é uma linguagem muito chula, muito ralé. Então, veja onde o senhor chegou. Veja em que situação o senhor está. O senhor está perdendo o equilíbrio completamente. É prova de que o senhor está um homem caído espiritualmente. Eu digo isso com todas as convicções. Isso é uma linguagem chula. Depois o senhor quer proibir os irmãos de virem os vídeos. Aí eu pergunto, como é que os irmãos vão saber da verdade se o senhor não publica na sua emissora? O senhor poderia muito bem ir na Rede Brasil e dizer, irmãos, esse negócio de que eu menti na justiça, isso é mentira. Ou eu menti por conta disso. Esse negócio está dizendo que eu fiz isso, tudo é mentira. Mas o senhor não utiliza nem a sua emissora para dar a versão. Vá lá dizer quanto o senhor ganha. Vá lá dizer que o senhor mentiu, porque o senhor mentiu. Então, os irmãos têm que assistir mesmo, têm que compartilhar mesmo, porque os senhores escondem tudo, inclusive os salários, que até hoje ninguém sabe quanto o senhor ganha. Só sei que é aproximadamente R$200 mil. Vamos lá. Depois o senhor ainda, o senhor Ailton, o senhor diz que o presbitério deve ser moderado, tá certo? Agora o senhor prega uma coisa e vive outra. Como é que um homem, em pleno discurso, diz que o presbítero deve ser moderado e o pastor chamado presidente chama o povo de canalha? Que contraditório, que confusão, isso é Torre de Babel. O Senhor está na comunidade de Torre de Babel. O Senhor diz uma coisa aqui e desmancha ali. Isso é
isso exatamente se evidencia o estado emocional do senhor. O senhor vai ter que renunciar, o senhor não reúne mais condição, nem emocional. Já não reunia condição moral, agora nem emocional mais. O senhor diz que o presbítero tem que ser moderado, aí chama os outros de canalha. Imagine que contradição, o homem de Deus não cai em contradição dessa forma, senhor Ailton. Depois, aí o senhor vai ainda dizer que Satanás conseguiu render os crentes às redes sociais. As redes sociais que o senhor fica usando. Então, Satanás lhe rendeu as redes sociais, senhor Ailton? Como é que o senhor sabe dessas coisas, se não pelas redes sociais? Então, por favor, repense. Eu já disse ao senhor, eu vou repetir. O senhor Simas Dias, o senhor Samuel Oliveira não tem condição de pregar nada, porque tudo que os senhores pregam a gente vai comentar, e a gente comenta dessa forma. É melhor calar e achar que os outros acharem que somos tolos do que falar e acabar com todo o engano. Não é isso? Então, calado, o senhor calado, é um verdadeiro poeta. Agora, quando eu abro a boca, é um desastre só. É melhor ficar calado. Vamos lá. Outra coisa, meus irmãos queridos. Os crentes deveriam ter a Bíblia. Os crentes deveriam ler a Bíblia. Aí eu pergunto, o senhor não lê a Bíblia? O senhor Samuel Oliveira não lê a Bíblia? O senhor Simas Dias não lê a Bíblia? E como é que foram lá para Maragi esconder todo aquele desvio? Não é ler a Bíblia, Senhor, que transforma a vida, não. As vidas são transformadas quando a gente absorve a mensagem que está na Bíblia. O Senhor, estou cansado de ler Bíblia. O Senhor lê Bíblia e prega à vontade aí, mas de que está valendo se os senhores são desonestos? Desonestos. Vale para que isso? A palavra de Deus diz assim: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então vem, isso é conversa, isso é balela, isso é conversa para menino. A igreja está amadurecendo, senhor Ailton. O senhor está na era de 1900 e bolinha. A igreja está amadurecendo. Vamos outra coisa que o senhor disse, tá certo? Bem-aventurados, o senhor citou o Salmo, bem-aventurados os que não se sentam na roda dos pecadores. Aí quando eu vejo aí o senhor tentar aí na roda dos escarnecedores, dos pecadores, um à direita, outro à esquerda, o senhor no centro, os senhores não são pecadores? Os senhores são santinhos, os senhores são santos? Vou fazer o seguinte para o senhor, eu estou aqui, presbítero Silvio Moura, à sua disposição, para o senhor me entrevistar, ou eu entrevistar o senhor, sobre honestidade. Aí eu vou provar quem é desonesto, eu vou dizer, o senhor Simas Dias, o senhor Samuel Oliveira. Pega esses três e vamos lá. Vamos ver e vamos tratar de moralidade. Vamos tratar de santificação. E vamos ver, tá certo? Estou à disposição para o senhor me convidar para a Rede Brasil de Comunicação. Será um prazer. E desta forma também o meu canal está convidando o senhor para eu fazer uma entrevista com o senhor, para mostrar ao público quem é na verdade o senhor. Porque quem não lhe conhece pensa que o senhor é um homem santo, mas de santo o senhor não tem absolutamente nada. Eu estou dizendo porque eu vi lá, eu fui no seu gabinete e eu vi a sua atitude lá. Depois, irmãos queridos, ainda tem que ouvir os dois lados. Pois é. Então vamos fazer o seguinte. Se tem que ouvir os dois lados, eu estou dizendo que o senhor mentiu diante do juiz. Agora vamos ouvir agora, dar oportunidade, o canal do Atalaia está dando a oportunidade para o senhor dizer a sua versão. O senhor dizer que não mentiu. Aí o povo vai ouvir os dois lados e vai então analisar os fatos, não é? E formar a sua opinião. Então vamos fazer isso? Estamos acordados? Que Deus possa nos abençoar, mas o senhor não engana mais. É melhor calar do que estar falando o que não deve. Que Deus possa nos abençoar.